consigo como é que recebeu esta informação, o que é que esta informação significa. Moçambique, portanto, no segundo lugar do pódio. Bom ou mau? É difícil ter de responder assim de forma direta. Primeiro, como já disse... Mas no desporto, o segundo lugar sempre é bem-vindo. Em termos... como é que eu diria? Para ter de dizer que Moçambique não está nos seus melhores momentos. Ok. Primeiro, o presidente Daniel Francisco Chapo, ele quando assume a presidência, ele trouxe os melhores discursos. Ele falou de emagrecer o governo, esta coisa toda, mas... Não emagreceu, já não temos vice-ministros. Como? Já não temos vice-ministros. Temos secretário de Estado. Temos secretário de Estado que fazem um papel acima da média, que abocanham muito mais do próprio Estado. Isso é mau, ter um secretário de Estado? É muito mau, porque estamos a falar de governador, tem secretário de Estado. Por sua vez, o governador acaba não fazendo nada, porque o secretário de Estado faz o mesmo trabalho do governador. E não, no final das contas, estamos a ver um governo elitista. Desde o mandato, desde os 2 mandatos do presidente cessante, o Filipe Jacinto Nunes, é que Moçambique só vem decrescendo. A taxa de desemprego sobe a cada dia que passa. Okay. Eu vi recentemente, assistimos recentemente a situação da Mosal, onde a maior parte dos moçambicanos ficaram desempregados, e tem uma outra companhia americana, Ariel Glaze, se mora não falha isto, onde também vão se estender milhões e milhões de moçambicanos que vão para a bancarrota, para a banca de desemprego. E com isto, eu acredito que com a guerra no Médio Oriente, era o tempo este de Moçambique começar a fazer negócio de verdade daquilo que são os seus recursos. Mas isto não vai acontecer por quê? Porque este país, quem mais ganha com os recursos que existem são 2, 3, 4 pessoas. São lobistas. Não fazem um negócio em nome do Estado moçambicano. Fazem os negócios em nome pessoal. E como é que essas pessoas têm acesso ao poder, ou aos recursos? Acesso aos recursos são as pessoas que... Estás a falar de 2, 3 pessoas? Sim. Estou a falar de famílias. Como nós sabemos que no mundo afora existem os Rockefellers, existem os Rothschilds, os Mondex. Em Moçambique também existem estes. Existem estes que detêm a terra. Quando na tua terra é encontrado ouro, é deles. Mas quando na tua terra é encontrado suruma, é tua. E vais preso. É mais ou menos isto. Então, está na hora de se acabar com esses cartéis. Mas a questão que eu faço é que o presidente Daniel Francisco Chapo tem essa coragem. E volto a te responder, não. Não por quê? Porque deparamos há pouco tempo com uma situação onde o ministro da Agricultura esteve envolvido em escândalos. O presidente da República ainda consegue manter este ministro que está envolvido em escândalos. Nós temos um ministro da Juventude que no mandato passado, se mora não falha, esteve na Assembleia da República e foi rotulado numa situação de tráfico de drogas. Ele tem lá esta situação toda, tem um nome sujo. Como é que tu tens um ministro da Juventude e visto que dizes que a mesma juventude deve sair da situação do tráfico de drogas, do consumo da mesma droga, enquanto este mesmo tem um rótulo e de acusações, isto e aquilo que nunca foi provado, e se foi provado nunca veio a público, porque quem deve escrutinar os servidores públicos é o mesmo povo, e por sua vez o povo nunca é dado satisfação das coisas que acontecem. E não, depois temos o mesmo ministro da Agricultura, que por sua vez não sei como é que as coisas são feitas, tem o seu irmão gêmeo que acaba ocupando um dos maiores cargos deste país. Que a situação deste país é verdadeiramente lastimável. Eu quando vi os discursos do presidente Daniel Francisco Chapo, eu fiquei com dúvida. Será que é desta vez que a Frelimo consegue alavancar o país? Teve alguma esperança? Por alguns minutos tive. Mas depois a mesma esperança me foge quando um senhor da Wiri, ou o pai, e não consigo aqui fazer a relação por conta do uniforme, esbofeteou aquela senhora que estava ali nas imediações a fazer as vendas. Mas com tudo isto, eu venho para dizer que este país tem um potencial mineiro muito bom. Nós temos terra arável. Nós não temos problema. Vamos fazer um ligeiro retrocesso. Quando fala de
do dia da investidura de Daniel Chapo e o espancamento do qual a senhora vendedeira foi vítima, associa isto à má governação do Chapo. Mas eu pergunto, de que forma relaciona diretamente o comportamento do agente da UIR ao do Presidente da República? Para ter de relacionar isto é muito fácil. Se perguntarmos hoje onde é que está o agente, se calhar já teve novas patências. Se formos a perguntar. Daniel Chapo terá cobertado este agente? Não é a cobertar como tal, é o modo operante do partido no qual ele está. Ok. Deixa, o povo é abusado, o povo é isto. O povo não é soberano como diz a Constituição da República. Certo. A soberania neste país não reside no povo. Nós conseguimos ver, eu acredito, Clemente, e já estivemos em marchas pacíficas onde encontramos com pessoas com um intelecto um bocadinho abaixo, que só assumem os cargos por conta de confiança e que acabam sendo agentes. E não, porque se o presidente da República como tal fosse um presidente para os moçambicanos, eu acredito que aquela senhora teria tido a sua situação resolvida, o agente teria pago pela coisa que fez. Por quê? Porque, para mim, Polícia da República de Moçambique é uma polícia que deve ter postura de defesa dos direitos humanos. Mas nós temos a polícia arrogante, nós temos a polícia partidária. Se tu fores a ver, a polícia defende mais o partido no poder do que o próprio povo. Mas sem fugir do tema, para ter de dizer, nós estamos num país que tem tudo, tem terra arável, este país tem mar, este país tem... Desculpa a interrupção, só para recordar que o polícia em questão teria apanhado dinheiro da senhora a quem teria... Não apanhou, roubou. Apanhar é uma coisa. Apanhou porque a câmera puxou. Eu volto já consigo para esta parte do roubo. Massuriri, vamos agora para uma ronda de 3 minutos. Falou aqui de recursos, tal como o Inocêncio. Eu gostava agora que abordasse um pouco esta situação de recursos. Diz que temos terras raras as quais o Ocidente está de olho. Entretanto, Moçambique continua sendo classificado como pobre. É exatamente isso. Por isso que eu estava aqui a falar sobre a questão das políticas, dos discursos. O nosso governo está a optar mais pelos discursos. Tanto que, se for já perceber, desde que houve este anúncio de que o Moçambique ocupava o penúltimo lugar no ranking mundial, há muitos memes que correm por ali que dizem agora vão justificar o quê? Por conta das manifestações violentas. Então, o povo está a encontrar uma brecha no lugar adequado para poder lançar as pedras. E essas pedras é preciso que sejam lançadas com forças para atingirem as pessoas direcionadas que estão a nos levar a este buraco, porque nós nesse exato momento estamos num buraco onde uma pequena falha de uma potência a nível da África, a nível mundial, afeta diretamente Moçambique. A África do Sul se zanga, libera as suas garagens, libera as suas águas, chega em Moçambique. Moçambique não tem como se defender disto. Um pequeno encausto que no Médio Oriente acontece, Moçambique já está afetado diretamente. Há pouco que se fala sobre a questão dos combustíveis. O governo está a discordar que o povo está a dizer que não há combustível nas bombas. Mas quem vive esta realidade é o povo moçambicano, porque está lá nas bombas a abastecer. Os governantes, os ministros, já têm litros e litros nas suas residências já confirmadas para eles. Por isso que eles não hão de vir dizer que o Estado moçambicano assim que é, está com déficit de combustível. Porque o estoque para os dirigentes já está garantido. Mas um Massuriri, um pacato, ele sabe que dia a dia tem que se fazer as bombas para ir adquirir esse combustível. Não está a encontrar o combustível. Ele está a dizer que não estou a encontrar o combustível. E o dirigente está a vir dizer que não, existe combustível. Onde é que está esse combustível, afinal de contas, se eu, enquanto pacato, vou às bombas, não encontro e o dirigente está a dizer que há combustível? Moçambique tem muitas terras raras, assim como se diz. Mas esses recursos estão a beneficiar uma minoria. Uma minoria que nem chega a ser minoria. O que significa que nós, enquanto povo, estamos debaixo da mesa, à espera das migalhas, mas os governantes que estão a sobrepor-se da mesa ainda inclinam-se para apanhar as migalhas que deveriam ser para nós. O que significa que Moçambique acaba estando numa situação muito crítica. Não estamos a conseguir aproveitar as nossas terras
não estamos a conseguir aproveitar os nossos recursos e por via disto acabamos de ser 100% dependentes. E não vejo possibilidade nenhuma dentro de 10, dentro de 20 ou mesmo dentro de 50 anos, porque o nosso país já está com 50 anos depois da independência e não estamos a ver grandes efeitos. Hoje, depois de 50 anos, Moçambique é tido como o segundo país mais pobre do mundo. Pequeno descuido do adversário, nós já demos rasteira e estamos a ocupar a primeira posição. E uma primeira posição que não traz nenhum benefício, uma primeira posição que vai fazer com que as potências que querem aliar-se, alguns se aproveitar, porque nós sabemos que a intenção que as potências mundiais têm com Moçambique não é de desenvolver, não é de criar a estrutura de desenvolvimento, mas sim de vir no Estado moçambicano aproveitar-se dessa fragilidade de política que o Estado moçambicano tem para negociar aquilo que é seu. Moçambique não consegue colocar o seu posicionamento numa geoestratégia, numa geopolítica para poder negociar aquilo que são os seus recursos. As potências mundiais saem de onde saem, vêm em Moçambique, pilham os nossos recursos e as pequenas doações que são deixadas em Moçambique vão para os bolsos dos dirigentes. O presidente Chapo, na sua entrada, falava sobre a questão de redução dos encargos no governo. Tanto que ele fez a menção sobre a questão da extinção dos vice-ministros. Posteriormente, vimos os secretários de Estado já serem impulsados. Secretário de Estado este que acaba usurpando o poder do governador. Porque nós sabemos, uma pessoa que sai no interior da Frelimo, sendo indicado para ocupar um cargo, ele acaba exercendo funções acima daquele que foi eleito. O governador foi eleito, mas ele acaba perdendo autoridade dentro da sua província, porque tem um indivíduo, tem uma entidade, tem uma referência dentro da província que foi indicada para representar o Estado naquela província. Usurpando assim, nós vimos as pequenas disputas que aconteceram em Nampula com o governador de Nampula e o secretário de Estado, em que há este desentendimento, porque este secretário de Estado acaba ocupando lugares que não são muito óbvios. Não há necessidade de termos um secretário de Estado, porque este está a sobrecarregar aquilo que são as folhas salariais do Estado moçambicano. Muito bem. O Estado moçambicano está acabou padecendo. gastando também 5 minutos. Só permitam-me terminar. Já está a emprestar o tempo da próxima. Exatamente, não há problemas. Assim como está-se a dizer, a maior parte da população moçambicana é desempregada e aos poucos que são empregados recebem mal. E há um grupo de minoria que se beneficia acima de 50 salários do salário mínimo que a maioria dos funcionários públicos tem. O que quer dizer? Agora, por exemplo, se fores a entrar numa onda de discussão sobre salário, há de ver que quem vai ser minado nesses descontos vai ser um pacato que recebe 8, 9 mil meticais. Mas temos deputados, por exemplo, que estão na Assembleia da República, que recebem 200, acima de 200 mil meticais, têm direitos de viaturas, direito dos combustíveis, direito de alimentação e entre outras coisas. Há pouco tempo vimos aqui uma negociação que estava sendo fechada entre a bancada parlamentar da Frelimo e a Universidade Eduardo Mondlane, que era para ainda beneficiar de um curso de direito. Há pessoas que já estão efetivamente com salários exuberantes, já estão com mordomias, mas ainda devem serem dados regalias de bolsas grátis. Estamos a ver indivíduos jovens... Mas não só, tem também a questão da partidarização das instituições de ensino superior. Pelo que este tipo de intervenções devem ser feitas de forma abrangente, não apenas para a Frelimo, mas também para todos os outros deputados de outras bancadas. A princípio, se esta ideia era de beneficiar uma determinada bancada por questões de capacitação em alguma matéria, isto deveria beneficiar a toda a casa do povo. Porque esta matéria carece também a um deputado da DMDM, carece a um deputado de Podemos, da Renamo. Não é só um indivíduo da Frelimo que tem que ser formado para ele ser visto como um gente bem dotado, São 7 minutos. Portanto, criar obrigado, Masturito. Então acaba partidarizando assim muitas vezes essas instituições do ensino Inocêncio. Colocando em causa quando a educação está em perigo. Quanto aos recursos, o que tem a dizer sobre os recursos que Moçambique tem e a situação paupérrima na qual o país se encontra? Primeiro eu faria uma brincadeira aqui com que o Masturil dizia que quem está abastado parece que tem favoritismo. Eu faria aquela brincadeira daquela dança. Bonchi, bom. O de cima sobe o de baixo. Quer dançar? Tenha vontade. Não, como não sou bom de dança. Se calhar o microfone. Sim, como não sou bom de dança, só ficaria mesmo no canto. Para dizer que eu já discursava bastante tempo, eu dizia que nós temos uma companhia chinesa que está aberta já há bastante tempo, tem um capital aberto há bastante tempo, que é a BYD, e Moçambique tem recursos
que aquela mesma companhia precisa, porque aquela companhia está em disputa com a empresa do Elon Musk. Então, se Moçambique abrisse o seu caminho assim como o Dubai fez há mais ou menos 50, 40 anos atrás, abrir o seu mercado para que viesse um bocadinho mais de investidores, aquela coisinha toda. E baterias não são feitas em Moçambique. As baterias de lítio, nós temos todas as componentes para que possam fazer essas baterias. E eu pergunto aos nossos líderes, nossos governantes, esta coisa toda, os vossos filhos que vocês pagam do dinheiro do cofre do Estado para estudarem fora, na Oxford, nas melhores faculdades, vão fazer o quê? Não vão se tornar engenheiros, os melhores engenheiros. Hoje o país precisa dos vossos filhos. Onde é que os vossos filhos estão? Cabo Delgado precisa dos vossos filhos para poderem mediar aquela situação da guerra. Os vossos filhos não estão, mas pedem ao povo moçambicano para que o povo moçambicano possa estar à disposição de todas essas situações. Nós temos o ouro desaparece, não sei se o ouro desaparece porque ele vem em pipas, e como as pipas são um bocadinho mais reduzidas, o ouro pode desaparecer. Tivemos uma situação de uma aeronave que furou o espaço aéreo moçambicano, veio roubar 300 kg de turmalina. Quando se olhou no radar, viu-se que essa aeronave foi aparecer em Abu Dhabi. Eu não sei se Moçambique tem mágicos iguais a Abracadabra, onde conseguem fazer um jato desaparecer. Moçambique tem um bocadinho de tudo. Estamos agora na transição energética. O que nós temos? Ouvi eu por alto, não posso assim afirmar, que o presidente da Ucrânia ligou para o presidente da República de Moçambique por conta da situação da liqueficação do mesmo gás. O gás que fez enriquecer entre Dubai e o Catar, não me vem à memória. Aqui só enriqueceram por conta deste elemento. Hoje Moçambique tem este elemento que superabunda, mas não favorece aos moçambicanos. Recentemente, inaugurou-se uma refinaria, que esta mesma refinaria não favorece ao povo moçambicano. Temos a situação de que do calcário aqui na Dugongo. A Dugongo, quando começou a explorar aquele local, viu que tinha calcário que poderia fazer preços baixos, fazia 180 meticais. O governo e alguns lobistas, alguns vermes governamentais apareceram por lá e obrigaram com que a Dugongo pudesse subir os preços, porque o moçambicano não pode ter uma casa melhorada, deve ter uma casa de Macuti, deve ter uma casa de caniço, e as nossas estradas poderiam ser bem beneficiadas se a Dugongo continuasse a fazer aquele preço de 180, 200 meticais, e temos o mesmo cimento a ser vendido na África do Sul a mais ou menos 320 mil meticais. Não faz sentido. Não faz sentido. Quem governa este país, vocês que estão aí em casa, quem governa este país vos odeia. Quem governa este país não gosta de vocês, esquecerem isso aí. Esquecerem essa coisa, que quem está lá no topo gosta de vocês. Esses tipos não gostam nada de vocês. Está na hora de vocês pararem e olharem para as vossas vidas, libertarem este país. A liberdade deste país depende de vocês. Este país tem tudo para dar certo. Mas nós temos percevejos governamentais que não permitem com que os recursos moçambicanos possam servir ao mesmo moçambicano. Nós temos estradas que estão a ser esburacadas a cada dia que passa. Eu não acredito que essas estradas, no final das contas, elas serão todas bem fechadas. Mas agora, quando olha para a câmara e com convicção diz a quem está em casa que a mudança depende deles, o que está a tentar traduzir? Não estou a traduzir, eu sou direto, Clemente. Eu não dou voltas, esta coisa toda. Um povo consciente liberta-se. Mas um povo que acredita ainda que políticos iguais a estes, que em vez de criarem machambas, como vinha o projeto Pro Savana, que Celso Correia e amigos deles, isto eu não vou ter medo de dizer, porque está registrado nos anais deste país, fatiaram aquilo em sustenta, e sustentaram a eles, amigos deles, não sei o que, esta coisinha toda. Hoje eles têm balúrdios. Um presidente da República que não consegue fazer aquele rol de tudo quanto ele tem quando assume o poder.
Declaração de bens. Declaração de bens. Esse presidente não serve para o povo. Eu estou a falar de uma... Se está a apontar o dedo assim aos políticos, no caso concreto, o partido que suporta o governo é o partido de Frelimo, está a dizer que a solução passa pela oposição? Seria isso? Eu acredito que a oposição confia inteiramente na oposição. Eu sei que aqui também tem o seu partido, a oposição, no qual está militar sim, neste momento. a oposição querendo libertar este país. Como é que tem essa convicção? Como tem essa convicção? Sabes, vamos uma coisa, se formos a ver desde o partido primeiro, que digo partido único, até os dias de hoje, has de ver que toda a oposição que apareceu, ela depois foi destruída. Ok. Ou foi autodestruída, foi financiada para que a oposição fosse fragilizada. Okay. Desde o primórdio dos tempos, isso aconteceu com a Renamo, com o MDM e com os países com os partidos que vieram depois. Certo. São modos operantes de quem? Aqui ficaríamos talvez um bocadinho mais... Ainda não estou lá muito convencido. Eu quero saber essa parte da oposição. Como é que tem convicção que a oposição seria capaz? Porque também temos tido querelas internas nos partidos. O MDM já mostrou querelas internas, a Renamo já mostrou querelas internas, o recém-chegado Ana Mola já mostrou querelas internas. Portanto, por isso que eu pergunto, como é que tem convicção de que a oposição conseguiria trazer essa mudança que Moçambique tanto chora? Eu sou da teoria em que, se quisermos ir para frente... Se esquecer o partido no poder, obviamente, sim, também tem suas querelas internas. Se quisermos ir para frente, isto é para todos os partidos. Para todos os partidos. Se quisermos ir para frente, temos de ser que nem Jesus Cristo. Okay. Jesus Cristo sabia dizer que havia Judas no meio. Certo. Mas Jesus nunca se vergou porque Judas estava lá. Ele sabia que Judas veio fazer caminho, coisa. Veio cumprir o seu propósito. Deixa Judas cumprir o seu propósito. Okay. Em cada partido existe um Judas. Que está para cumprir o seu propósito. Mas se cada partido... Isto também serve para Frelimo. Também tem lá Judas e tem os bons, não? Sim, existem bons. Não existir. Okay. O que mata a Frelimo de verdade, primeiro, é a Frelimo Júnior e depois é a Frelimo Sênior. Mas tem alguns da oposição que não admitem que... Vou passar essa provocação para Massurir. Às vezes, quando conversamos com jovens da oposição, ou talvez jovens partidários, tal é o seu caso, ainda não sei se teria assumido algum partido, ainda nós temos visto que existe uma observação muito radical. Há quem diga que na Frelimo não há alguém que, desculpa a expressão, não há alguém que preste, não há alguém de bom coração, de bom índole, é tudo farinha do mesmo saco. Mas veja aqui o seu colega de painel hoje traz uma abordagem, como quem diz, em todos os partidos, há os bons e há os bons. Qual é a sua visão? Eu sou obrigado mesmo a concordar com o posicionamento do meu colega. Mesmo dentro de família, sempre existem os Judas, existem os bons. Os bons e os maus sempre existirão. Okay. Este é um princípio de natureza, porque se não estivesse lá o mal, nós não teríamos como nos preocupar em identificar o bom. Certo. E se não tivesse o bom, não teríamos como identificar o mal. Mas como estava a dizer aqui o meu colega, sobre a questão de Jesus Cristo, ele não se preocupou muito com os maus. Com os maus. Okay. Ele queria trabalhar com os bens. E essa é uma das estratégias que o partido da oposição, felizmente, sabe usar. Okay. Ele não se preocupa muito com quem quer fazer o mal. Ele está mais preocupado com aqueles que querem alavancar o seu partido.
e sentirem na pele o que é que o povo moçambicano tem sentido dia após dia. O Estado moçambicano tem parecido minimamente por conta da situação e este partido econômico de vez, ele presente Cabo pode ter as coisas através da divulgação e saber que é o mais alto que nós já temos, tem os presidentes mais baixos que ele, que estão a segurar os seus joelhos, estão a manter os seus joelhos, o presidente Cabo não vai colocar a programação, mas esse programa não vai